Lá, esse 1 aqui, ele não é nenhum erro. Ele é uma coisa para te fazer pensar, porque vê só, tem preconceito como a causa 1 e desinformação como a causa 2. Mas essas duas palavras são sinônimos. Então, tu colocando sinônimos na tese é como se tu colocasse uma causa só ao invés de duas causas. E na tese a gente precisa colocar duas causas, entende? Quando tu coloca sinônimos, é como se tu estivesse fazendo uma coisa só, porque preconceito e desinformação são sinônimos, entende? Esse erro 2 aqui é porque esse conectivo aqui está em desuso. Essa é a lista de todos os conectivos que também estão em desuso. Usar eles na redação, o teu corretor, o corretor que for corrigir a tua prova, ele pode simplesmente desconsiderar esse conectivo e tu pode perder ponto por causa disso. Então, cuidado com essa lista aqui que está em desuso. O erro 3, o erro 4 e o erro 7 é a mesma coisa. Tu usou gerúndio. Esse endo é gerúndio. Endo, ando, índio é gerúndio. A gente não usa na redação. O que é que a gente faz? Uma dica é colocar o que antes da palavra. E aí fica o que traz, tirando esse endo. Tá certo? No teu erro 5, é porque aqui no teu D1, que é esse parágrafo daqui, tu fez a estrutura micro da redação certinho, só faltou o final. Como assim estrutura micro da redação? A estrutura macro é isso aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão. A estrutura micro é de cada parágrafo. No caso, falando do D1, tu fez a introdução do D1, tu colocou o teu repertório, tu colocou a tua argumentação, mas faltou a finalização, que é justamente o teu erro 5. Faltou tu fechar essa ideia aí do parágrafo. Esse daqui, essa parte daqui, ela não pode ser feita como finalização, porque tu coloca o teu repertório anteriormente. Então essa parte daí fica como argumentação. Faltou a finalização, tá certo? Sempre que quando terminar esse D1 e esse D2, coloca uma finalização para concluir a tua ideia. No erro 6 é porque faltou um conectivo aqui. Tem algumas partes, alguns trechos do teu texto que eles precisam de conectivo. Só que esses conectivos não ficam muito obrigatórios, porque na tua estrutura de texto, quando tu está escrevendo, na tua estrutura de escrita, esses conectivos eles vão passando despercebido, porque um trecho ele está conectando ao outro. Mas nesse caso aqui, tu precisa colocar um conectivo para conectar essa tua parte aqui a essa tua parte aqui, porque aqui é a introdução da redação. Desculpa, a introdução do D2. E aqui já vai para outro trecho, entende? Esse erro 8 é porque, tu coloca aqui, ó. Também é comumente conhecida por seu conservadorismo e preconceito. Falando da geração mais velha, né? Só que isso aqui é uma generalização. A gente perde pontos se colocar a generalização na redação. Por quê? Porque a gente está generalizando um grupo e a gente não pode fazer isso, entende? Isso aí vai como se fosse senso comum, tá certo? E o 9 é porque também faltou a finalização desse parágrafo. Uma dica de finalização é pegar palavras-chave que tu colocou no teu repertório e aí resumir todo o teu parágrafo em uma linha. Isso já é uma finalização. Aqui no teu erro 10 é porque, vê só, se tu colocar o Estado como agente, criar, ação, e aí depois tu colocar a sociedade como agente, ação, um acesso à informação, o meio, e aqui fica como efeito. Só que quando a gente coloca um agente, a gente vai fazer as 4 coisas do agente, o que seria as 4 coisas: ação, meio, efeito e detalhamento. Botou outro agente, a mesma coisa: ação, meio, efeito e detalhamento. Entende? Se botar o Estado, bota a ação que o Estado deve fazer por meio de alguma coisa, o detalhamento ou do Estado da ação, ou do efeito, ou do meio, e o efeito. Tá certo? Colocou a sociedade, a ação da sociedade, o meio que vai fazer essa ação da sociedade, o detalhamento de alguma coisa e o efeito.
Nunca coloque incompleto, porque tu vai perder ponto na competência 5.